Mario Tennis Fever foi lançado para o Nintendo Switch 2 e ele é, no geral, um jogo bem legal, já posso te adiantar isso logo no começo. Mas também, obviamente, ele tem os seus erros. E ele tem um erro que eu acho bem grave para o estilo de jogo que ele é. E isso pode afastar muitas pessoas desse título. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. E como eu falei aí na breve intro, o Mario Tennis Fever tá na mão. Eu passei o final de semana, ou pelo menos boa parte, da quinta-feira à noite, sexta e o sábado jogando para poder gravar esse conteúdo aqui para vocês. E falar para vocês as minhas opiniões sinceras a respeito do game. Cujo mesmo eu posso já até adiantar, que eu acho que eu até falei numa live que eu participei de algum lugar, que Mario Tennis Aces, lá do Nintendo Switch, não é o meu favorito. E Mario Tennis Fever chega se redimindo em alguns pontos, corrigindo algumas coisas do seu antecessor, e também, principalmente, na minha opinião, trazendo o que faltava nos jogos de esportes da franquia Mario no Nintendo Switch. Vários modos de jogo e bastante conteúdo. Mas nem todos esses conteúdos são bons ou são aqueles conteúdos que vão te prender do início ao fim. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui pelo modo aventura. Mas antes de qualquer coisa, fique sabendo que você não vai ver nenhum spoiler. Todas as capturas que eu fiz aqui são bem do início do jogo, tá? Bem das primeiras partidas, tudo bem do começo, você não vai ter spoiler de história e nem nada muito mais à frente do game, fique tranquilo. Mas o modo aventura, ele é bem diferente do que eu achava que ele seria, pelo menos do que eu vi nos trailers. Imaginei uma coisa e ele é outra completamente diferente. Ele não tem nada de RPG ou nada... Quer dizer, ele tem até alguns elementos de RPG, tipo aumentar o level do personagem e tudo mais. Mas assim, ele é bem longe de ser o que eu imaginei. Ele não tem uma certa profundidade, pra não dizer que ele não tem profundidade nenhuma, na minha opinião. Ele, pra mim, resumindo a obra, você tem ali no modo história uma historinha rasa que mostra a Daisy, ela tá doente, Mario e seus amigos vão tentar ajudá-la, mas seguindo conselhos de Waluigi e Wario. Então é claro que isso ia dar errado e deu. Mario e sua turma são rejuvenescidos a ponto de se tornarem bebês novamente e esquecerem como é que se joga tênis, que por sinal havia um torneio chegando. Então, a história começa por aí, você vai reaprender a jogar tênis. Ou seja, já logo da sua própria premissa já deu para entender que você vai fazer coisas bem básicas, como simplesmente dar algumas raquetadas e errar, e depois você faz um minigame, sobe de level, volta lá, faz umas raquetadas mais certas, e aí você conclui alguns objetivos e sobe de level. E conforme o game vai avançando, você vai, obviamente, avançando na história, vai tendo uma historinha sendo contada tudo ali, e você vai aprendendo novos movimentos. Movimentos os quais que você também vai usar na sua jogatina em outros modos, né? Jogatina normal. Então sim, pra mim, basicamente, se a gente parar pra pensar assim, no geral da coisa, ele é bem um tutorial. Tem uma historinha envolvente ali, ela começa de forma rasa, começa devagarzinho, aí ela vai ficando melhor. É uma historinha até que bacana, mas nada que faça com que eu fale pra vocês, olha, você pode comprar esse jogo por conta do modo história, tá? Definitivamente eu não aconselho ninguém comprar Mario Tennis Fever por conta de seu modo história. Aproveita aí a minha sinceridade também, já deixa um like aqui nesse vídeo, hype o vídeo também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, os links estão aí embaixo, tem um link geral, qualquer coisa que você comprar lá, você me ajuda e tem links para você adquirir esse jogo aqui também de forma segura aí no conforto da sua casa, pintando aí na sua tela, tá bom? Saindo do modo aventura, a gente tem vários outros modos de jogo, como eu falei no início do vídeo, esse jogo, esse game trouxe bastante modalidades diferentes. Não que todas elas sejam profundas, tem bastante modos de jogo, mas como eu falei, modo aventura, ele é meio raso.
e meio rápido. Você consegue terminá-lo aí com, sei lá, 6, 7 horas, dependendo do seu desempenho. Então ele é um jogo com modo história bem curto, mas obviamente que a premissa de Mario Tênis não é um modo história. Mas a gente tem também o modo torneio, que pra mim é um dos mais legais, é uma das coisas que eu mais gosto de jogar, é o modo torneio. Você pode jogar tanto sozinho como em 2 jogadores. E ele é bem legal, tá? Ele cumpre bem o seu papel, você tem lá o single, né, que é pra jogar só com um jogador, ou você pode fazer as partidas doubles, né, que são 2 para cada lado, né, em dupla, né, 2 para cada lado. Funciona muito bem, é bem legal, você pode usar tanto a raquete normal como as raquete Fevers, que a gente vai chegar lá um pouco mais à frente do vídeo, mas ele é um torneio realmente, dá pra jogar o offline bem legal mesmo e se divertir bacana, principalmente até em 2 jogadores é bem legal. Saindo do modo torneio, a gente tem o modo missões, onde nos é apresentado algumas missões e concluindo essas missões, você vai subindo, você vai escalando uma torre. Essa torre ela tem 10 andares, se não me falha a memória, e você tem apenas 3 vidas para subir esses 10 andares. Então, tipo assim, se você perder 3 partidas, você vai voltar desde o início. Mas se acaso você, sei lá, você passou o primeiro andar, foi pro segundo e cansou, não quer jogar mais, você pode sair do modo de jogo, que quando você voltar, você vai estar lá com as vidas que você estava e no andar que você estava, até que você perca tudo e tenha que recomeçar. Esse é um modo bem legal, porque você joga de forma meio que com um personagem aleatório contra outros personagens aleatórios com outras habilidades e, obviamente, tem um nível de desafio bem legal ali também, para que seja complicado você chegar até o 10º andar. Acho que o único ponto negativo desse modo é que ele só tem 3 torres. Você concluindo as 3 torres é isso aí, não tem mais nada. Mas é bem legal, é um modo de jogo que eu gostei bastante de jogar. Fora isso, a gente também tem o modo livre, onde a gente pode jogar de até 4 pessoas, então sendo 2 contra 2, ou você pode optar por jogar apenas de 2 jogadores no modo livre, onde você basicamente cria ali as suas partidas, né? Você pode usar as Fever Rackets, ou pode usar só as raquetes normais, e você seleciona algumas modalidades ali. É modo livre, realmente o nome é exatamente esse. Como você pode perceber, eu estou falando os nomes em português, porque esse jogo ele está totalmente em português do Brasil, o que também é um ponto muito bom. Ele está não somente legendado, mas também totalmente dublado. E por falar em dublagem, é bem legal porque quem narra as partidas de tênis é a Flor Tagarela. E, cara, é sensacional a participação dela nesse jogo, tá? É hora de apresentar os participantes. Primeiro temos Mario! Planta Piranha! E começa a partida. Quem levará a bola? Uma bola faz! Ian! 15-0. Que demonstração de talento! Ela aparece também lá no modo história. Inclusive, no modo história tem até uma Junkin Box que no topo dela, pra mim, é o esguiche do Mario Sunshine. Deixei nos comentários se você notou isso também. Mas a Flor Tagarela, ela tem uma participação bem especial nesse jogo. Ela aparece por várias vezes narrando os acontecimentos e tudo mais. E eu achei sensacional, é muito legal essa tacada que eles fizeram da Flor Tagarela ser aí a narradora das partidas. Então, claro, né, ponto positivaço aí para português, não só com legendas português Brasil, mas também com a dublagem. Ah, inclusive nos estádios, com aquelas mensagens que aparecem no telão e tudo mais, elas também estão em português. É um trabalho de localização muito bem feito da Nintendo por aqui. Depois a gente tem o modo Gincana, que também suporta até 4 jogadores, onde você tem alguns desafios especiais. Na verdade, são 5 desafios, eu não sei se eles vão adicionar mais futuramente, mas você tem desafio de tiro ao aro, uma partida na quadra da floresta e por aí vai. Eu acho que a mais engraçada, a mais legal ali foi a partida na quadra fenomenal, onde a Flor Fenomenal também aparece lá e se você acerta ela, ela modifica todo o cenário e você tipo tem que fazer 5 pontos primeiro do que o adversário. E quando o cenário é todo modificado, o cara vem bola de tênis para todo lado, começa uma loucura desenfreada. E a música também é a mesma música do Mario Bros. Wonder, do Super Mario Bros. Wonder, na verdade. E é bem legal e,
cara, é muito divertido. É um modo de jogo bem bacana. Ih, vão cantar? Por que não tô surpreso? Eu não sei se eles vão adicionar mais modos para essas partidas especiais, mas por enquanto essas 5, todas elas são bem legais, mas a partida da quadra fenomenal foi a minha favorita por enquanto. Olha, um montão! Tem um modo realista que é para você jogar também com um sensor de movimento, então se você quiser jogar o Mario Tennis Fever do jeito que se jogava, por exemplo, o Wii Sports lá, fazendo movimento, dava para fazer isso no Mario Tennis Aces também. Aqui também está disponível, você também pode fazer isso de forma tranquila com o Joy-Con, é bem receptivo, funciona bem. Então, um momento ou outro ali dá uma bugadinha, mas no geral funciona muito bem e você pode jogar com sensor de movimento em até 4 pessoas também. Saindo daqui do modo offline, o jogo também conta com um modo online bem robusto até na minha opinião, porque ele pode ser jogado tanto de forma casual, então você pode procurar uma partida simples, só para jogar contra algum jogador qualquer, ou na minha opinião, o que é o mais legal, você pode também fazer partidas ranqueadas, inclusive eu tomei uma lavada na minha primeira partida, vocês estão vendo aí, esbocei uma leve reação, mas mesmo assim não deu pra mim. E aí ao final dessas partidas você é colocado num ranking, né? Você começa no ranking B, como vocês podem ver aí no B-roll que tá rolando pra vocês, eu fui pro B-. E aí conforme você tem um desempenho melhor e vence partidas, você vai subindo nesse ranking. Esse ranking ele é resetado todo mês, né? Então você, caso não conseguiu e tiver muito ruim no mês, você pode treinar aí e tentar melhorar para chegar no ranking máximo no mês que vem. O jogo também tem o suporte para jogo local via Game Share e via Game Share também com o Nintendo Switch 1, então também é bem legal. Só que, infelizmente, esse é um ponto muito positivo, o Game Share. Mas é um ponto negativo nesse game, porque o Game Share ele não é utilizado da forma em que se espera. Já que a gente tem a oportunidade de jogar com nossos amigos que têm o Nintendo Switch 1, por exemplo, por que não deixar fazer isso online, como vem fazendo em outros jogos? Eu não sei, cara. Aqui não acontece isso. Você tem o Game Share para jogar com as pessoas do Switch 1, mas é somente local. Eu, pelo menos, não achei e não consegui fazer isso funcionar online. A cereja do bolo desse jogo, para mim, estão nas raquetes Fevers. As Fevers Rackets, elas são legais demais e irritantes ao mesmo tempo, tá? Porque elas adicionam uma camada de dificuldade ao game que é bem divertida e frustrante ao mesmo tempo. Por exemplo, eu jogando o modo torneio, chegando até a final da terceira Copa, você tem 3 Copas no modo torneio, tá? E chegando ali na Copa Estrela, o negócio fica legal, tá? O jogo fica muito bacana porque o desafio fica bem acentuado. Assim que você pega uma Fever e você vai jogando, você se acostuma com ela, você vai ter várias raquetes diferentes, como a gente já viu nos trailers e todo mundo falando, cada uma com um poder diferente e obviamente você vai jogar contra elas também. E chegando nessas últimas partidas, o desafio aumenta pra caramba, principalmente por conta desses poderes. Eu, por exemplo, na minha última partida na final da Copa Estrela, eu joguei contra a Baby Peach, e eu tava usando a raquete de gelo e ela tava usando a raquete do Tornado. Cara, aquela raquete do Tornado é um caramba. Até que você pega mais ou menos a manha e entende como é que funciona a mecânica por detrás do poder do seu adversário. Então, mas no começo, assim que você enfrenta eles pela primeira vez, eu vou falar pra você, cara, é complicado, não é fácil não, tá? Mas um ponto legal que adiciona uma camada bem bacana a esses poderes são que assim que você ativa o poder, se você não deixar a bola bater no seu campo, por exemplo, o adversário ativou o poder da raquete de Tornado e jogou contra mim. Se eu não deixar a bola pingar, eu posso fazer o poder dele e voltar contra ele. Então, tipo, o poder dele ou o meu só vai ser acionado a partir do momento em que a bola quicar no chão em determinado campo. Então, até mesmo o nosso poder pode ser usado contra nós. E foi isso que fez com que eu conseguisse virar o jogo na minha última partida. Porque a partir do momento que eu entendi mais ou menos como que o meu adversário estava jogando e eu estava com a raquete de gelo, eu congelava o chão e não deixava ela atacar o poder
do tornado em mim, então ela ficava no campo dela com gelo e tornado. Então eu compliquei bastante a vida do adversário. E é bem legal mesmo. Toma cuidado no online, tá? No online você pode, se você jogar, você tem duas modalidades lá também. Você pode jogar no online selecionando a raquete Fever ou só com a raquete normal, para ter uma paridade melhor. Mas seleciona a Fever e depois você deixa nos comentários aqui como é que foi, tá? Se você não pegar a manha, você tá enrolado. Mas enfim, como vocês puderam ver, esse jogo ele tem vários acertos, mais acertos do que erros. E realmente me impressionou, porque como eu falei, Mario Tennis Aces não foi um jogo muito pra mim. Já Mario Tennis Fever me pegou desprevenido, cara. Eu confesso que eu gostei muito mais do game do que eu achei que eu ia gostar. São vários modos de jogo, como eu falei, não são tão profundos, mas gente, é um jogo de tênis. Você vai comprar para jogar um jogo de tênis. Diante disso, é um jogo que te oferece várias formas de gameplay, seja para você jogar com raquete normal, para ter um desafio mais pareio, seja com as raquete Fevers, que dá aquela diversão de poderzinho, igual em Mario Kart, ou seja com controle de movimento. Então a gente tem várias formas de jogar o mesmo jogo novamente. Isso é algo que a Nintendo vem fazendo nos seus games, que vem me chamando bastante atenção e eu venho gostando bastante de presenciar e principalmente de experienciar todas essas formas diferentes de jogar o mesmo jogo. Porém, como eu falei no início do vídeo, esse jogo ele não é para todo mundo e ele tem sim os seus erros, seja os modos de jogo serem rasos e curtos, ou seja, principalmente ele ser um jogo de tênis, o que parece ter desagradado muitos. O Mario Tênis ele é um jogo de tênis, e aí muita gente não gosta e dá nota negativa porque simplesmente ele é um jogo de tênis. Mas eu não diria ainda que esse jogo não é para todo mundo só porque ele é um jogo de tênis. Porque até mesmo quem não gosta desse esporte pode vir a gostar desse game justamente por sua proposta divertida, por conta de seus poderes e tudo mais. Então, tipo, mesmo que você não goste de tênis, você pode vir a gostar desse jogo sim. Mas o que eu quis dizer com esse jogo ele não é para todo mundo, é que se você procura uma experiência somente offline, eu repensaria um pouquinho. Ele tem vários modos de jogo offline, como eu mencionei. Porém, eles são rápidos. Então, se você não quer experienciar o jogo por completo, aprender ali as paradas que você aprende no modo aventura, depois melhorar as suas habilidades nos outros modos de jogo e depois se divertir jogando partidas online, eu definitivamente eu não sei se eu recomendaria para quem só quer jogar online. É um jogo de esporte, é um jogo competitivo, divertido e frustrante ao mesmo tempo. Cabe a você agora saber onde você vai gastar o seu dinheiro, porque esse também é um ponto que não é positivo para esse game aqui. Ele custa o full price de $70. E $70 num jogo de tênis, por mais que seja do Mario, eu acho meio pesado. Se ele custasse ainda os $60, eu acho que seria uma compra mais acertada. Mas 70 eu acho ainda meio pesado. Principalmente na eShop brasileira, por exemplo, que ele custa acima dos R$400. E isso realmente, para um jogo de tênis, eu tenho certeza que vai afastar muitas pessoas. Mas deixa aí nos comentários o que é que você achou desse jogo, se você jogou, se você vai pegar ou não vai pegar. Porque eu sinceramente gostei mais do que eu imaginei que eu gostaria, tá bom? Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu espero muito ver você aqui no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!